Olá, pessoal. Na aula passada nós falamos sobre os quelônios, né, que tinha então o padrão de crânio anápsido, as tartarugas, os jabutis, os cágados, e na aula de hoje nós vamos falar sobre um outro grupo, que é o grupo que vai então estar envolvendo aí os lagartos, as serpentes, uns grupos que não são muito conhecidos, que é o tuatara, por exemplo, que estão numa outra linhagem que é do padrão chamado diápsido. Então eles têm Olá, pessoal. Então, nós acabamos de falar na aula anterior sobre as tartarugas, né, os quelônios, que são aqueles répteis bem antigos, mas são ao mesmo tempo bem modernos, né, com características bem particulares, que tem aquele padrão de crânio, né, anápsido. Então, agora nós vamos falar de um outro clado, uma outra linhagem, que tem um padrão de crânio diferente, né, o padrão diápsido. Vou mostrar o que significa isso. E esse grupo envolve vários outros grupos menores dentro, né? Então, nós temos um grupo aí tem apenas uma espécie, que é o tuatara. Vou mostrar por que ele é importante, né, citá-lo aqui também, ele é parecido com o lagarto. O grupo dos esquamados, especialmente as serpentes e os lagartos, e também nós temos um grupo aí chamado de cobras de duas cabeças, ou anfisbenas, que estão nesse grupo dos esquamados. Então, é sobre eles que nós vamos falar nessa aula. Então, localizando vocês aqui, já tínhamos falado sobre os quelônios. Aqui estão, então, o grupo dos lepidossáurios, né, especialmente, então, lagartos e serpentes, e ainda depois, dentro do padrão diápsido de crânio, nós vamos falar sobre os crocodilianos e, na sequência, sobre as aves. E aí, finalizamos aí o grupo desses arcossáurios e também faltará, então, falar ainda sobre os mamíferos. Então, o que eles têm de diferente em relação às tartarugas? O padrão do crânio é um padrão chamado diápsido. Então, observe aqui a narina, as órbitas, os olhos do seguinte perfil. Observe que nessa região aqui, isso é um esquema, mas mostra claramente que tem duas aberturas temporais. Então, esses ossos aqui, essa região é chamada de região temporal do crânio. Então, essas duas aberturas que vão se manter nesse padrão em alguns exemplares, né, algumas formas desse grupo, e vai ser modificado, vai haver alguma perda dessas barras em alguns outros. Mas, especialmente, então, os tuataras, que lembram o lagarto que eu falei, e os crocodilianos é que tem esse padrão diápsido, né, até hoje, né, no indivíduo, como funcional. Então, para que vão servir essas aberturas no crânio? Seriam nesses locais que vai acontecer, então, a inserção de músculos, especialmente aqueles músculos associados à mandíbula. Então, os crocodilianos, os tuataras que têm esse padrão de crânio diápsido, até hoje, eles têm, então, uma mordida bem forte, eles conseguem manter esse padrão de mordida. Então, o padrão diápsido está aqui, ó, duas fases temporais, diferente das tartarugas, que tinham esse padrão aqui, ó, anápsido. Tem esse grupo que é extinto, que são os euriápsidos, e também o padrão aqui que é dos mamíferos. Por isso que eles estão numa outra linhagem evolutiva que não estão dentro desse padrão diápsido. Então, o mamífero está em um grupo separado. Todos os répteis, como eu já falei, eles têm um único ponto de apoio entre o crânio e a primeira vértebra do pescoço, né, que é o côndilo occipital. Então, isso vai acontecer para todos os répteis e também para as aves. Os mamíferos vai ser diferente, vai ter dois pontos, vai ter um côndilo aqui e outro aqui. Por isso, então, o padrão de um único côndilo occipital está presente, então, nos répteis. Como eu falei, então, o grupo mais antigo dentre os lepidossáurios, né, dessa linhagem que estamos estudando hoje, é o Sphenodontia, o tuatara, o nome dele é Sphenodontia. É uma única espécie de réptil que existe na Nova Zelândia, só ocorre lá e é a única espécie de répteis que existe lá. Então, ele é como se fosse um ancestral de toda a linhagem, ele representa um grupo muito parecido com o ancestral desse grupo, né, que são os lepidossáurios. Ele tem um crânio diápsido bem característico, tem o olho pineal, que é esse olhozinho que aparece aqui entre os dois olhos, que eu já expliquei lá na aula anterior, quando eu falei de características gerais de répteis, que ajuda na termorregulação. E ele também tem aqueles órgãos de Jacob que são bem desenvolvidos. Então, ali no céu da boca, aqueles órgãos que detectam os sinais químicos do ambiente. Então, o tuatara mantém esse padrão bem direitinho. Mas observe o padrão, a língua dele é uma língua única, diferente de muitos lagartos, que tem, né, a língua bífida. E os tuataras, eles conseguem viver, lembra, a Nova Zelândia é muito ao sul. Então, é uma região muito fria para a existência de répteis. Os répteis, eles existem em locais mais quentes. E eles, então, lá na Nova Zelândia, conseguem, então, resistir ao longo de milhares de anos, sendo ativos numa temperatura muito baixa. Então, fisiologicamente, funcionalmente, eles são diferentes dos lagartos, por isso que eles estão
nesse grupo aí separadamente. Então, eles são próximos, são grupos irmãos aí dos esquamados, mas não estão dentro do mesmo grupo. Dentre os esquamados, nós temos então como a gente chamou lá de cobras de duas cabeças. Então, veja que são répteis que são alongados, cilíndricos, cabeça e cauda muito semelhantes, por isso o termo cobra de duas cabeças, não é que tem duas cabeças, é porque o padrão das escamas lembram muito, né, região anterior e posterior, veja que são bem uniformes. Então, essas espécies de anfisbenas, elas são fossoriais, elas vivem escavando o solo, por isso que é interessante, né, que elas têm esse padrão. Se elas fossem mais largas e mais estreitas, poderiam entalar no seu próprio túmulo. Então, elas têm esse padrão bem uniforme ao longo do corpo. As anfisbenas, elas todas têm cloaca, têm cauda, né? Elas lembram um pouco aí os seus parentes, né, serpentes. As escamas que estão presentes, elas são distribuídas de uma forma bem, como anéis, né, circulares ao redor de todo o corpo. Então, são escamas bem pequenininhas nesse grupo, nessa espécie para ver melhor. Então, vejam, elas são parecidas com aquelas cecílias lá, que eram anfíbios, que a gente chamou também de cobra cega. Por que é diferente, então, esse grupo aqui daquele anterior? Porque répteis têm escamas epidérmicas. Lembra que os répteis têm escamas, que é visível externamente. E lá nos anfíbios tinha a pele bem lisinha, sem escamas, bem úmida, bem diferente. Aqui é a pele seca com escamas. Certo? Então, esse termo que se usa duas cabeças, observem que é muito mais interessante, né, nesse caso, se esse animal se sentir ameaçado, ele pode deixar exposta a cauda para atrair o predador e não a cabeça. Então, ele consegue, de certa forma, se proteger. Então, são grupos de répteis que não têm patas, então são ápodes também, não têm patas, com exceção de uma espécie que tem vestígios de patas anteriores. Então, veja aqui as garrinhas, né, que mostram, então, esses grupos como se fosse talvez o grupo mais antigo dentre os anfisbenídeos, que tem olhos pequenininhos. A maioria dos demais não tem, as escamas ficam cobrindo aqui os olhos, né, porque eles são, então, como eu falei, fossoriais. Então, cobras de duas cabeças, ou anfisbenas, são répteis, e não são serpentes, tá? Que é o do outro grupo mais para frente. Dentre os lagartos, que é um grupo grande, né, eles são um grupo que tem pelo menos 4 linhagens diferentes, por isso estão aqui com, né, aspas no nome, no termo Lacertilia, porque é um grupo que não é monofilético. Então, nós teríamos então, todas as linhagens de lagartos, mais a linhagem das serpentes, para formar um grupo monofilético. Por isso que está esse termo aqui, entre aspas, como Lacertilia, mas é o grupo dos lagartos. Então, eles mantêm aquele padrão bem típico, lembram muito lá o tuatária que eu acabei de falar, com as 4 patas, a cauda, né, dá para ver os olhos direitinho aqui, com membranas, glândulas lacrimais. Aqui dá para ver o tímpano, né, que é característico, né, da orelha ali, tem a orelha média de todos os répteis, mostra o padrão da coluna, com vértebras, as costelas. Então, nesse caso aqui, os lagartos conseguem fazer a ventilação dos pulmões por movimento da caixa torácica. É diferente da tartaruga, é diferente do crocodilo, que não consegue movimentar essa região do corpo. Então, pela musculatura associada às costelas, eles conseguem fazer, então, esse movimento de inspiração e expiração pelo movimento, então, da caixa torácica. Então, a gente diz que é uma pressão negativa que vai criar como se fosse uma força, né, uma sucção interna para fazer o pulmão, que é elástico, se inflar. Então, diferente lá das tartarugas. Mostrando que o pulmão bem compartimentalizado internamente. Então, bastante alvéolos, faz bem aí a questão da ventilação e das trocas gasosas. Então, terminando aqui numa cloaca, o intestino, isso é típico lá, como nos outros répteis. Os esquamados, que correspondem então aos lagartos e às serpentes, eles têm bem típico aí a calamuda. Lembra que a gente falou, então, que eles vão trocar o revestimento antigo, vão substituir por um novo. Então, o velho ele vai ser retirado. Lembra que essas escamas que cobrem o corpo são de queratina, né, um material, então, proteico. Então, quando eles crescem, né, eles substituem, fazem um esqueleto, um revestimento novo embaixo, eles vão retirar esse revestimento velho e a gente vai chamar o processo de muda, assim como a gente chamou lá nos artrópodes. Lembra que os artrópodes faziam algo parecido. Lá era um exoesqueleto, só que lá era de quitina. Então, nesse caso aqui, dos lagartos, como ele tem as patinhas, ele sai aos pedaços, mas lá nas serpentes, esse revestimento, ele sai inteirinho. Inclusive, lá nas serpentes, ele substitui, inclusive, a membrana do olho.
Aqui nos lagartos, eles têm pálpebra. As serpentes, não, elas têm uma membrana que cobre o olho, que é como se fosse uma lente de contato. E lá ela troca, inclusive, essa membrana. Então, a muda é característica dos esquamados e também esse olho pineal, que estava presente lá no tuatara, que eu acabei de falar, e também está presente aqui nesse grupo dos lagartos, principalmente, né, e algumas serpentes. O padrão de crânio dos lagartos e serpentes é bem interessante. Eles têm uma boa mobilidade entre os ossos do crânio, a gente chama de cinetismo craniano aumentado. Eles conseguem abrir bem a boca. As serpentes mais do que os lagartos, mas os lagartos já têm uma boa mobilidade entre ossos do crânio. É isso que significa, então, um cinetismo craniano aumentado. Os lagartos, eles têm a mandíbula inferior, que não é um osso único, ele é unido por essa região mediana. Então, existe uma sínfise óssea conectando as duas metades da mandíbula. Lá nas serpentes, elas vão ser desligadas, vai ter um afastamento possível aqui nas mandíbulas das serpentes, porque elas não são fundidas. Aqui nos lagartos são fundidas. A língua da maioria dos lagartos, ela é bifurcada, como aparece nesse lagarto aqui embaixo. Então, muitos têm a língua bífida, e todas as serpentes, né, elas têm a língua com essa bifurcação na ponta. Lembro que essa língua ela vai coletar também mensagens químicas, né, sinais químicos do ar, e vai passar para dentro, lá no céu da boca, que tem aqueles órgãos de Jacobson, né, que são sensores, né, de olfato secundário. Então, eles detectam hormônios, sinais químicos dentro, né, da mesma espécie, que vão passar lá no céu da boca, essa língua bífida, para sinalizar, então, os órgãos de Jacobson. E uma outra característica interessante é a presença de um hemipênis. Então, os machos dos esquamados, eles têm, lógico, que ficar recolhido para dentro da cloaca, que foi só um preparo para mostrar como é que é, ele é um caráter, inclusive, taxonômico. O pênis é bifurcado, ele é um hemipênis. E, lógico, no momento da cópula, é apenas uma dessas metades que é funcional. Tá? Então, isso é uma característica de serpentes lagartos e mantém esse grupo como um grupo, né, se for unir os dois, com um grupo monofilético. Alguns exemplos de famílias de lagartos, aqui tem os lagartos que não ocorrem no Brasil, os agamídeos, eles são bem ornamentados, eles são pequenininhos e eles se alimentam principalmente de formigas, nesse caso, tem umas espécies que se alimentam só de formigas. Os agamídeos, nós temos aqui um representante da família Geconide, que é a lagartixa, aquelas que a gente encontra, né, muitas vezes na garagem de casa, né, nos ambientes próximos das residências. Ela é uma espécie que ocorre nas nossas casas, ela não é exatamente nativa aqui do Paraná, mas ela é bem importante, né, que exista dentro das casas, porque ela se alimenta de aranha marrom. Então é importante ter esses lagartinhos aí dentro de casa. E aqui nós temos um exemplar de um camaleão verdadeiro. Ele não ocorre, essa família não ocorre no Brasil, família camaleônide. Mas ele é bem característico, muitos documentários mostram, né, que ele tem essa língua protrátil, que é bem longa para se alimentar de insetos. Eles têm, então, os olhinhos em pedúnculos que se movem separadamente, então ele consegue movimentar os olhos independentes. Ele tem essa característica de ser bem arborícola, então ele consegue se prender na vegetação. Olha a cauda que preenche, parece um macaquinho, né? Então ele tem esse padrão bem diferenciado, especialmente aquele de mudar de cor. Então eles têm aqueles padrões bem interessantes de mudança de cor. Aqui nós temos um lagarto grande, é da família dos varanídeos, tem o lagarto monitor, o dragão de Komodo, é da mesma família, são os grandes predadores. Então, eles são bem robustos, né? Eles são bem compactos. E aqui, propositalmente, está um representante de uma família de lagartos ápodes. Então, chamam de lagarto de vidro ou cobra de vidro. Veja, é um lagarto e também não tem patas. Assim como a anfisbena, assim como nós tínhamos visto lá atrás as cecílias, que eram anfíbios, e nós vamos ver também depois as serpentes. Então, são tetrápodes sem patas. Então, evolutivamente, são grupos que perderam as patas. E por que eles chamam de lagarto de vidro? Então, os lagartos pequenos, como esse, como as lagartixas, se sentirem ameaçados, eles têm um ponto de quebra que eles podem autotomizar ou liberar a pontinha da cauda. Então, eles liberam a ponta da cauda, deixam, né, ela se movendo ali para distrair o predador e conseguem fugir com isso. Então, possivelmente, o termo, né, lagarto de vidro ou cobra de vidro é porque ele é muito frágil. Então, quase sempre quando se encontra esses exemplares, né, no meio da vegetação, lá eles já perderam a cauda. Então, possivelmente se sentiram ameaçados e perderam a cauda. Por que ele está aqui, né, considerado junto com os lagartos e não junto com as serpentes? Porque ele tem olhinhos com pálpebras. Então, o lagarto pisca.
A serpente não tem pálpebra, certo? Então, é um lagarto, se olhar o padrão de escamas deles também, elas são bem colunares, bem diferentes das escamas das serpentes, certo? Eles não têm vestígios de patas externas, salvo algumas espécies que têm um vestígio das patas posteriores, certo? Então, lagarto de vidro. Algumas formas curiosas, daquela família Gamídea que eu falei, olha o gênero, é Draco, então possivelmente se inspiraram lá para fazer os dragões dessas espécies aqui, desses lagartinhos, né, australianos, né, no caso, essas espécies também ocorrem lá na África e na Europa, dessa família. Aqui também uma imagem de frontal, eles conseguem até fazer um certo planeio, né, usando essas expansões laterais aqui do corpo, que parecem asinhas. Aqui, como eu falei, é o jogo do camaleão, então ele consegue se modificar a cor de uma forma bem fácil, né, tem um sistema bem de controle de mudança de cor. Algumas espécies que são brasileiras, né, algumas formas aí do cerrado, tem algumas também são de Mata Atlântica. Aqui é o iguana-iguana, é um dos maiores herbívoros, lagartos herbívoros, né, então é a única espécie dessa família que ocorre no Brasil. O iguana-iguana, ela ocorre na região do cerrado, dá para ver direitinho aqui a região do tímpano, né, olhos com pálpebras, as escamas típicas. Aqui a lagartixinha novamente, né, da família Geconidae, as patinhas delas. Gente, a lagartixa não tem muco na patinha, tá? Isso é coisa lá das pererecas, que a gente viu lá nos anfíbios. Aqui é bem seca, a pele é bem seca, mas ela tem essas dobrinhas aqui, que cria uma força, né, que consegue manter elas nas superfícies verticais, ou até na negativa, se a gente pensar no forro lá da casa, da garagem. Aqui é uma espécie bem típica aqui da nossa região, nas regiões menos urbanizadas, aí nós temos o lagarto teiu, lagarto relativamente grande até, e ele, então, muitas vezes é caçado, e a pessoa se alimenta dessas espécies, e às vezes capturam ele só para ele não se alimentarem de ovos de galinha, né, nas chácaras, enfim. E da mesma família temos esse teíde aqui também, que é uma ameiva, é um lagarto pequenininho a ser da nossa região. Isso acontece aqui no sul também. Aqui alguns que eles chamam de camaleões, aqui no Brasil, mas ele não é da família camaleônida. Então, às vezes eles chamam de calango, lá no cerrado, né? É a família Polycrotidia, que tem essas formas que tem alguma mudança de cor também. Aqui mostrando, né, um lagartinho da Mata Atlântica, ele está aqui, e aqui mostrando, então, a muda típica, né, a substituição lá do revestimento. Tem vários lagartinhos aí. Esse é um lagarto bem grande, é o dragão de Komodo, lá da Indonésia. Ele é o maior dos lagartos, ele é predador, então carnívoro. Por muitos anos eles achavam que quando ele mordia uma pessoa, né, e a pessoa morria, era porque tinha muitas bactérias na saliva deles. Eles achavam que era esse o motivo. Mas se estudou mais a fundo e se viu que realmente eles têm algumas glândulas que têm algum veneno, né, que quando eles mordem pode inocular na pessoa. Então eles são grandes predadores e eles se utilizam, lógico, dessa peçonha, né, para poder então capturar suas presas. Até então, até se descobrir isso do dragão de Komodo, o único lagarto que era considerado venenoso é o monstro de Gila, dessa família Quelodermatide, que ele ocorre ali na região do deserto, entre o México e os Estados Unidos. Então, ele não é muito grande, mas ele é bem coloridinho, então, é uma forma mais jovem, que já mais adulto. Então, ele é amarelo e preto, então ele mostra essas cores mais aposemáticas, mostrando que ele é realmente venenoso. Ele não consegue morder, fazer uma mordida seca. Sempre que ele morde, ele libera esse veneno. Então, ele tem um dente bem, um par de dentes aqui ventrais, né, no maxilar inferior, que vai, então, injetar essa peçonha. Então, o lagarto, então, considerado venenoso, né, descobrir que esse aqui também tinha uma peçonha, era o monstro de Gila. E aquela forma curiosa que eu falei, né, que é um agamídeo, uma vez um aluno perguntou, eu tinha visto no documentário, e eu acabei mostrando e trazendo aqui também. Ele, quando se sente ameaçado, ele esguicha, né, sangue dos olhos. Então, é uma coisa muito curiosa. Vocês, às vezes, assistem documentários e trazem muitas informações que a gente, às vezes, nem sonha que existem, né? Então, para vocês terem essa ideia desse grupinho aqui, se tiver interesse, né, em descobrir mais coisas sobre eles, né, não ocorre no Brasil, mas é uma forma bastante peculiar ali. E, de novo, aquele lagartinho de vidro que eu falei, né, da família, então, Anguide, possivelmente é o grupo mais próximo aí de lagartos em relação às serpentes, que é o próximo grupo que a gente vai estudar. Tá? Então, Anguídeos, uma família de lagartos, lembra que eu falei, tem pálpebras, ele pisca, alguns têm, inclusive, vestígios de patas posteriores, e eles, então, representam o grupo mais próximo, o grupo irmão das serpentes ou ofídeos, certo? Então, aqui mostrando, inclusive, uma serpente se alimentando de um lagarto, certo? Então, as serpentes todas são predadoras. Os lagartos, uma parte é predador, né, mas tem alguns também que são vegetarianos, certo? Então,
Por aqui nós vamos ficar, então, em relação aos lagartos. Então, não perca a próxima parte, vai ser, então, sobre as serpentes. Até mais.